Fala galerinha, estamos de volta aqui para mais um vídeo do canal e dessa vez eu vou fazer uma série de vídeos fazendo resenha de todos os álbuns do Iron Maiden. Eu vou começar pelo primeiro álbum e eu vou fazer uma resenha completa de cada um dos álbuns. Vou também trazer outras informações, os singles de cada álbum, os shows, os vídeos, os DVDs, enfim, qualquer lançamento relacionado a estes álbuns eu vou comentar aqui. Nesse caso aqui apenas os lançamentos relacionados a este primeiro álbum. Também vou fazer unboxing dessas duas versões que eu tenho aqui em CD. Eu vou falar de tudo, vou comentar também cada faixa desse álbum, as faixas também dos singles, dos EPs, enfim, tudo eu vou comentar aqui nesses vídeos. E vou citar também várias curiosidades que surgiram ao longo dos anos aí relacionados a este álbum. Mas antes eu peço aquela ajudinha, desce aí, deixa o like, se tu não é inscrito ainda, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, isso ajuda muito aí o canal. Então temos aí esse que foi o primeiro álbum da banda, no subgênero do metal que estava surgindo lá naquela época, que aqui eu vou chamar de NOMB, Nova Onda do Metal Britânico, simplesmente porque eu não sei pronunciar no inglês original essa sigla aí. Então temos aqui o primeiro álbum gravado em fevereiro de 1980 no Kingsway Studios em Londres. O álbum foi lançado no dia 4 de abril de 1980 no Reino Unido. Ele foi lançado em LP, cassete, CD e um dos únicos 3 álbuns que foi lançado no formato 8-track tape, a famosa fita magnética. O álbum foi produzido pelo Will Malone, chegou à 4ª posição nas paradas britânicas, o que é ótimo por um álbum de estreia de uma banda. Foi também o segundo disco mais vendido em menos de um mês. E esse álbum está em 13º lugar na lista dos 100 melhores discos de todos os tempos, publicado pela revista Rolling Stone em 2017, perdendo apenas para o The Number of the Beast, que foi terceiro nessa lista. Enfim, embora não concorde a opinião da revista, eu estou trazendo aqui para vocês. Esse álbum obteve disco de platina no Reino Unido, teve platina dupla no Canadá e foi ouro na Alemanha. Originalmente ele tinha 8 faixas, nos Estados Unidos e no Canadá eles adicionaram uma faixa, e é um álbum bastante energético, assim, bastante animado. Nessa época a gente tinha o Steve Harris no baixo, que era o fundador da banda, a gente tinha o Dave Murray e o Dennis Stratton nas guitarras, o Clive Burr na bateria e o Paul Di'Anno nos vocais, sendo que o Steve Harris e o Dave Murray são os únicos membros que estão na banda desde quando ela surgiu lá na segunda metade dos anos 70. A capa a gente tem aí feita pelo Derek Higgs, que se tornou o desenhista oficial da banda, por assim dizer, por muitos anos, fez a grande maioria das capas dos álbuns e dos singles. No lançamento de 98 a gente teve uma nova edição da capa, com uma aparência assim mais sombria, um pouco digitalizada, enfim. Eu particularmente gostei mais dessa capa, embora eu goste também da primeira, eu gosto das duas, enfim, tudo que é de capa do Iron Maiden eu vou gostar, enfim. Não me lembro de ter alguma capa aqui que eu não tenha gostado, talvez uma ou outra, mas dessas duas aí eu gostei demais. Sobre as faixas das músicas eu vou comentar uma a uma aqui, só que eu vou seguir a listagem da versão de 98, que tem uma música a mais, senão eu vou acabar não falando dessa música, e aqui eu quero falar de todas as músicas, e depois eu vou comentar os singles e também as faixas dos singles, sendo que tem faixas que são exclusivas dos singles e não saíram depois, enfim, ou saíram em alguma edição especial, não foram músicas que acabaram oficialmente na tracklist ali do CD. O álbum já começa bem energético ali com a faixa Prowler, que é uma música muito boa assim de abertura, que eu acho pelo menos. Imagina, uma banda que está começando, um álbum super energético, a música ali já começa a mil com Prowler. Eu acho muito bacana essa música, ela é muito raramente é tocada, acho que na última vez que tocaram foi lá na turnê de 2004, se eu não me engano, que eles estavam refazendo assim os shows, relembrando os shows lá dos primeiros 4 álbuns da banda, então ela apareceu lá, mas eu não lembro se apareceu em algum outro show, enfim, depois disso. Conta a história de um jovem que desfruta de sua liberdade atrás de mulheres bonitas. A letra reflete um pouco da juventude britânica lá dos anos 60 e 70. A segunda faixa, então, a mais curta, pelo menos eu acho que é a mais curta, 3 minutos e 13.
dependendo da edição ali, às vezes dá uma diferençazinha no tempo. É a Sanctuary, que é aquela faixa que eu citei lá, que de começo não tinha na edição internacional, apenas na americana e na canadense, e depois foi aparecendo na edição de 98. Ela fala sobre alguém que cometeu um crime e precisa de um refúgio em um santuário. Segundo a lei inglesa, lá entre os séculos 14 e 17, se alguém cometia um crime e ele se refugiasse em um santuário, ele simplesmente não poderia ser preso. E é isso que a música conta, né? O cara, ele quer fugir, não quer ser preso, então ele acaba indo ou tentando ir lá para o santuário. Depois a gente tem Remember Tomorrow, que também é outra faixa bem curta. Ela é uma balada bem triste, assim, com uma pegada mais acústica. A letra é do Paul Di'Anno, que faz uma homenagem pro avô dele. Não se sabe muito sobre ele, mas dizem que ele serviu a Força Aérea Real Britânica durante a Segunda Guerra Mundial. Depois a gente tem aqui a quarta faixa, a Running Free. Outra faixa bastante energética que conta a história de um jovem de 16 anos, recém-saído de uma noite na prisão de Los Angeles e que sai andando na sua caminhonete sem rumo para curtir a liberdade. Podiano comentou que essa letra, na verdade, é uma autobiografia dele nos seus anos de juventude, quando ele andava como um skinhead. Só que a diferença é que ele não foi preso lá na juventude, né? Pelo menos foi o que ele contou ali. Depois a gente tem Phantom of the Opera, que é a faixa mais longa do álbum, 7 minutos e 20 segundos. Como o nome já diz, a música é baseada no romance escrito pelo francês Gaston Leroux, publicado em 1910 e que foi adaptado depois diversas vezes, cinema, teatro, músicas e por aí vai. Steve Harris disse que essa foi a primeira composição mais progressiva da carreira dele. Eu também vou comentar aqui sobre 2 filmes que eu tenho. O primeiro deles, que é uma adaptação inglesa de 1962, dirigida por Terence Fisher, com Herbert Long e Michael Gough no elenco principal, que no Brasil foi lançada pela NBO. Eu também tenho essa versão aqui de 2004, produzida pelo Andrew Lloyd Webber e dirigido pelo Joel Schumacher, que recebeu 3 indicações para o Oscar e foi lançado no Brasil pela Universal, com a Amy Rossum, Patrick Wilson e o Gerard Butler. Eu realmente não sei como é que se pronuncia o nome dele. A gente tem a faixa 6, que é a Transilvânia, primeira faixa instrumental da história da banda. Uma música bem agitada, que ela é tocada em tercinas. Para quem não sabe, na música a tercina é quando a gente tem 3 notas sendo tocadas no mesmo tempo, então fica ta 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 ta, e isso ficou uma característica da música que até hoje é lembrada justamente por conta dessas tercinas aí. Ela fala lá da região da Romênia, onde viveu o príncipe Vlad III, o Empalador, que utilizava métodos cruéis de tortura contra inimigos e que inspirou depois a história do Conde Drácula, do escritor irlandês Bram Stoker. A faixa 7 a gente tem Strange World, mais uma balada também com uma pegada mais acústica e com um tom melancólico. A personagem fala do seu mundo perfeito e diferente que ela almeja e que se sente deslocada ali no lugar onde ela está. Faixa 8, Charlotte the Harlot, uma música muito legal que dá início à saga da prostituta Charlotte, que é a personagem fictícia que vive em West End, em Londres, que continua em 22 Acacia Avenue, que está no terceiro álbum, The Number of the Beast, na música Hooks in You, do álbum No Pray for the Dying, e acaba na música From Fear to Eternity, do álbum Fear of the Dark. Para quem não sabe, o East End fica ao norte do rio Tamisa, que foi uma das áreas que mais sofreram com os bombardeios lá da Segunda Guerra Mundial, e lá tem uma grande concentração de imigrantes. Ela aparece na capa do álbum Killers, numa janelinha ao fundo, na capa do Summer in Time, também numa janela, no single Bring Your Daughter to the Slayer, onde ela tá abraçada ali com o Ed, e a última aparição dela, pelo menos a que eu tenho conhecimento, foi no clipe From Here to Eternity, e ela é interpretada ali por uma atriz real. Outra curiosidade que eu mesmo não sabia é que ela virou personagem de histórias em quadrinhos da DC. Ela parou nas páginas da All Star Western, que é uma série de Velho Oeste que se passa na antiga Gotham City, lá do universo
do Batman. E a última faixa do disco, Iron Maiden, que dá título tanto para o álbum quanto para a banda e se tornou o hino da banda, e a faixa é obrigatória em todos os shows da banda. Para quem não sabe, Iron Maiden, que em português é Donzela de Ferro ou Dama de Ferro, enfim, é um instrumento medieval de tortura que tem lanças assim que são empurradas para dentro para acertar ali a pessoa que enfim está sendo torturada. Para mim é uma música que tem dois sentidos. Uma delas é falar justamente sobre esse instrumento medieval e a outra sobre a própria banda mesmo, tentando convencer as pessoas a ouvirem, a gostarem das músicas deles, e por isso que se tornou um hino. E até onde eu sei, ela é tocada em todos os shows desde lá de 1980, aliás antes, né, nos shows de 1979, quando a música já existia, eles já estavam tocando. E é talvez a música que tenha sido mais tocada em toda a história da banda. Não me vem à cabeça nenhum show que tenha do Iron Maiden que não tenha essa música. E Iron Maiden também é como a primeira-ministra britânica era conhecida, talvez o motivo de terem colocado ela lá na capa de 2 singles lá daquela época. Foram 5 os principais lançamentos. O primeiro deles, lá em 1980, pela EMI, teve LP e fita cassete. Foi relançado algumas vezes. O lançamento mais notável, e na minha opinião assim, é o melhor de todos, a versão Limited Picture Disc Collection em outubro de 2012. Os discos possuem ali uma lombada fininha ali, a capa é de abrir, com uma imagem por dentro, e a impressão dos discos é cheia, é inteirinha, com a frente dos singles, e vem com um obi enorme ali, com fotos dos outros discos, que enfim, era uma coleção inteira de vários discos, pelo menos todos os dos anos 80. Tem também uma versão de aniversário muito bonita, com um corte na capa, e o Ed está estampado no disco de modo a completar a arte da capa quando ele está guardado. E quando o disco é guardado com o lado B para frente, fica a arte da capa só com o cenário sem o Ed ali. Depois a gente teve um segundo lançamento em CD em 1987 pela EMI na Europa. Já na América do Norte a gente teve no ano seguinte, em 1988, pela Capitol. Era um lançamento bem simples, assim, nem letra tinha nos encartes. Depois teve uma versão de 95, que eu não sei se ela veio para o Brasil sem ser por importação. De fato, eu não sei. Se alguém souber, por favor, comenta nos comentários. Em 95 ela foi lançada numa versão CD com um disco bônus. Nesse disco bônus, a primeira faixa então é Sanctuary, que não estava presente no álbum. Lá nos Estados Unidos, que tinha a faixa no primeiro disco, então ficou a faixa repetida, né? Então, portanto, tem no primeiro disco, tem no segundo e tem 2 vezes a faixa Sanctuary. A faixa 2 tem Burn Ambition, que é o lado B do single Running Free. Depois tem Drifter ao vivo, que entraria no álbum seguinte. E I've Got the Fire ao vivo, que entraria no lado B do single Flight of Icarus, já na voz do Bruce Dickinson lá em 1983. A diferença básica, além da arte dos discos, cada disco tinha a arte de um single ou um EP da época, era esse fundo aqui com a imagem do álbum The X Factor e a miniatura dos outros álbuns que fizeram parte dessa coleção. Depois teve um quarto lançamento, que foi o CD de 98, a chamada edição Enhanced, que hoje é uma edição difícil de achar, então ela é muito cobiçada por conta dos encartes, né? Nessa época, enfim, teve um encarte bem grande, um livreto, né, bem grande, com várias fotos e coisas que eu vou mostrar daqui a pouco mais para vocês, e que depois não teve mais, mesmo no lançamento atual não teve, né? Então a gente tinha ali, que é uma coisa muito bacana para a época, uma faixa multimídia com várias informações da banda. O legal dessa faixa multimídia é porque lá na época que foi lançado, no final dos anos 90, a gente não tinha internet como é hoje, então as informações eram novidades para quem comprava o disco ali, abria no computador e via as informações. Hoje em dia, claro, a gente abre a internet, tem tudo, inclusive esse vídeo que eu estou trazendo para vocês é justamente para trazer essa informação para vocês, mas que na época não tinha isso aí, era muito difícil de ter essas informações. Algumas diferenças, como eu disse antes, possui a faixa Sanctuary, que é a faixa 2. A introdução de Strange World ela foi movida para o final de Transilvânia. Como não tem uma pausa entre as faixas, termina uma e já vai começando a outra, e aí troca a faixa.
Nessa edição eles mudaram o momento onde troca a faixa, então ela troca um pouquinho depois de começar a Strange World, mas se tu ouvir ali desde a faixa anterior, tu vai ouvir a Strange World completa. São poucos segundos ali, não sei se chega a 10 segundos, 7 segundos, mas tá aí a observação. Algumas versões tiveram um erro na indicação da duração de Sanctuary, indicando 0 minutos e 0 segundos, que é o caso desse meu exemplar aqui. Aliás, na maioria das faixas a indicação não é exata. Na faixa multimídia a gente tem 2 vídeos, o Iron Maiden e o Phantom of the Opera, retirados do Live at the Rainbow, até porque não teve nenhum clipe que esse álbum tenha gerado. Nessa época teve clipe, mas não é do álbum. E outro detalhe é que os CDs têm uma lombada, que se colocados todos os discos da coleção, a gente tem o desenho da cara do Ed, ali do rosto do Ed, que nada mais é do que a capa do primeiro disco. E eu achei legal isso. Eu ainda prefiro uma lombada normal ali, que, né, enfim, como é do lançamento atual. Mas eles fizeram lá e é complicado, pelo menos os exemplares que eu tenho aqui, que é difícil encaixar ali. Vai ter que botar um disco de cabeça para baixo, vai ter que trocar a ordem dos discos, e mesmo assim não é muito fácil de acertar ali a capa do primeiro disco. Não sei porquê, acho que não olharam isso, não cuidaram isso na hora de produzir os encartes e ficou desse jeito. Então vamos ver aí a primeira versão que eu comprei, a versão de 98. Tem ali a capa, as lombadas. E a parte de trás, eu vou botar bem pertinho aqui para vocês verem todos os detalhes. As informações aí embaixo. Vamos abrir aqui. Aí a arte interna do livreto. Aí a arte do disco. Vamos ver aí a arte bem de pertinho. Vou mostrar todos os detalhes. Aí, ó, uma tiragem de 1000 cópias. E aí o fundo. Essa é uma imagem que eles usavam no show. Vamos remover o encarte aqui. Aí, bem de pertinho. Essa imagem eu achei muito bonita. Computadorizada. Parte de trás de novo. Vamos folhear aqui. Esse encarte, ou melhor, os encartes dessa edição de 98 são incríveis. Tem várias páginas. Tem foto dos singles. Tem fotos da turnê. Olha a foto do Ed aí que ele gravou o clipe lá. Cara, ficou muito, muito legal. Ó, Sanctuary, o single ali. Aí tem as letras. Aí o Dave Murray, guitarrista. Aí mais letras. Cara, esse encarte é muito, muito legal. O Running Free, que era o outro single. É a foto da banda. Cara, essa imagem, e aí eu consigo mostrar na câmera que às vezes nem com o CD na mão a gente consegue ver. A gente consegue aproximar aí, ó, e ver grande, ó. Dá pra ver vários detalhes ali do que tá acontecendo ali. Tem cena de assassinato ali e tal. A gente tá vendo ali o Dave Murray na grade. Muito, muito legal, assim, a gente vê essas coisas hoje em dia. E que o lançamento de 2015 já não trouxe esse encarte assim tão bonito. Ó, a imagem do Ed lá, tá, que usava no show. O Dennis Stratton, que foi guitarrista só até o primeiro álbum. E assim, foi muito criticado esse novo lançamento por não ter esse encarte bonitão, assim, bacana, com tantas informações aqui. Eu vou mostrar depois ali, vocês vão ver a diferença. Pelo menos nos primeiros ficou, eu achei muito ruim, né? Foto dos shows, olha a foto do Ed aí. Ah, olha só. Aí a foto da banda inteira junto ali, ó. Tem aí informações da faixa multimídia, as informações do disco ali, era meio de fã clube, nem sei se ainda existe aquele fã clube ali. Deve existir, acredito eu. Vamos colocar aqui de volta então. Então vou mostrar para vocês aqui a faixa multimídia. Eu tentei abrir no Windows 10,
não funcionou. Até abriu, mas todo bugado e trava e tem que fechar. Ele não tem como abrir direito lá. Porque ele precisa instalar um codec específico lá que acho que não tem para versão para o Windows 10. Não tem instalação para o Linux, acho que nem para o Macintosh, acho que não tem versão para isso aí. É só para o Windows mesmo e as versões antigas do Windows. Na verdade, essa faixa multimídia foi lançada no final dos anos 90, então Windows 95, Windows 98. Então eu tive que instalar aqui uma máquina virtual no meu computador. Coloquei um Windows antigo aqui, coloquei o Windows XP, que é um que eu sei que vai funcionar, porque é o que eu usava na época. Fiz a instalação desse codec que já está disponível ali na faixa multimídia. Tu vai navegar ali, vou mostrar para vocês aqui, ó. Tem essa pasta aqui QT, e aí aqui a gente tem o setup, a gente instala. Isso aqui dá para instalar no Windows XP, no Windows atual não dá. Vou mostrar rapidinho as faixas aqui que tem nas pastas, né? Tem a pasta áudio, onde a gente tem 2 músicas aí de cada álbum. Eu não sei se é a faixa completa, eu acho que é um trechinho de cada música. Tem aqui mídia, onde a gente tem 2 clipes, né? E eu já vou mostrar esses detalhes aqui para vocês. E tem aqui extras, então aqui na verdade são as imagens, os textos que tem na tela, fica nessa pastinha aí. E tem também aqui um README, né, que é um bloco de notas aqui onde ele explica como é que se usa essa faixa multimídia. Então eu vou dar 2 cliques aqui e iniciar aqui a faixa multimídia, tem essa imagem na tela aí, dando um aviso. Então a gente vai aqui no continue. Então tá aí o início da faixa multimídia. A gente tem aqui, eu vou na ordem aqui, né? Tem vídeo. Aqui no canto vocês ajustam o volume. Vou deixar bem baixinho aqui. Aqui vocês vão clicar, ele vai ajustar o vídeo para uma tela um pouco maior. A qualidade é ruim mesmo, porque não tem muito espaço disponível no disco. Aqui a música Phantom of the Opera. E legal é que tem a letra aqui também, ó. Das 2 faixas. Que pode dar stop, play, voltar. Vamos aqui para o próximo menu. A gente tem áudio aqui. Ele dá um aviso. Eu acho que eu não estou conseguindo entrar aqui. Não consegui acessar a faixa de áudio, na verdade. Faixa de áudio a gente vai ouvir todas as faixas do próprio disco. Eu não consegui fazer abrir aqui, então nem vou perder muito tempo. A gente tem aqui álbum. Então temos aí a capa no vinil, nesse caso, né? Então aqui a parte da frente e a parte de trás. A gente tem aqui os créditos e também as capas dos singles Honey Free. Tem aqui a data de lançamento e tal, a posição lá que conseguiu no chart position lá. E aí o Sanctuary. Vamos voltar para o menu principal. Tem aqui Competition. Esse Competition, na verdade, ele vai liberar uma senha aqui para a gente utilizar lá no site do Iron Maiden. Isso aqui não existe mais, tá? Só para avisar vocês. Aí tem aqui banda. Então a gente tem aqui a biografia aí dos membros da banda. Tem um monte de coisa aqui. É muito texto, então não vou mostrar aqui. Aí fotos aqui dos os membros da banda. E tem uma coisa legal aqui que é a árvore genealógica aqui, ó, do Iron Maiden. Então a gente consegue ver aí quem é que estava na banda em determinada época. Isso aqui teve no CD lá dos ao vivos lá de 93, lá no A Real Live Dead One, o CD de 98, que tem 2 discos, saiu lá. Vamos voltar aqui pro menu, tem catálogo. A gente tem a capa aqui de todos os discos, ó, que eu achei legal, ó. E aí tem vocês dão um play ali, ele vai passando capa por capa. Eu achei bem legal isso aqui. E aqui, ó, clique na faixa e você vai ouvir o áudio que está escrito ali. Então, por exemplo, ele vai tocar um trechinho. Cada álbum ele bota aqui 2 faixas. Ih, bugou. Fechou. Vamos abrir de novo.
Aí tem aqui Tour. E aqui tem o registro de todos os shows da turnê. A gente vai passando para baixo aqui e vai aparecendo mais coisas. Mês a mês, todos os shows. E ele vai lá até o fim. Tem aqui várias fotos da turnê. E aqui o Ed. A gente tem aqui as imagens aí do Ed, ó. Alguns... Uma espécie de pôsteres aqui, né? Algumas fotos. E o que eu acho legal aqui de ter uma faixa multimídia, como eu comentei lá, na época não tinha internet como é hoje, a gente não tinha acesso a essas informações, não tinha livros como esses que estão lançando hoje, não tinha tanta informação assim. Então era meio que no boca a boca, ou quando aparecia na TV, a banda sendo entrevistada. E aí, quando lançaram essa versão de 98, aí foi muito bacana, cara. A gente abria lá, o fã olhava tudo, tinha trocentas milhões de informações aqui e achava isso muito legal. Hoje em dia, no relançamento, esse de 2015 não faria sentido nenhum, porque hoje em dia não há mais necessidade alguma de uma faixa multimídia, isso é uma coisa lá da época. Eu estou mostrando aqui detalhe por detalhe, porque a grande maioria de vocês que estão assistindo aí não vão conseguir abrir, não vão conseguir ver como é que era a faixa multimídia, e por isso que eu estou mostrando aqui para vocês. E para quem já viu, quem sabe vai relembrar aí e tudo mais. E pode acabar vendo as imagens aqui, dando pausa aí no vídeo para poder ver como é que era aí na época, observar melhor. Então vamos lá no kit. E aí a gente fecha, tem aqui os créditos da produção, né, da faixa multimídia. Para quem tiver curiosidade aqui de como era a qualidade do vídeo, a gente tem aqui 26 mega e 43 aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. A gente tem aqui os dados, né, do vídeo. É bem ruim a qualidade. Olha que o codec foi instalado na época. Olha que coisa horrível. Então ocupava um espaço grande ali e com uma qualidade horrível, né? Hoje em dia se consegue uma compactação muito melhor. Nesse mesmo tamanho de arquivo a gente consegue colocar um arquivo com uma qualidade de vídeo bem maior. A resolução aqui é 320 por 240, 25 frames por segundo, que é o padrão PAL. E aí tem informação do áudio, sei lá que formato de áudio é esse, coisa estranha aqui. Uma qualidade bem meia boca assim, na verdade. E colocar em tela cheia aqui. É só aqui que a gente consegue colocar em tela cheia, ó. Tudo quadriculado, horrível. Eu vou mostrar aqui o Phantom of the Opera. Vamos lá, é a mesma coisa, ó, a mesma qualidade, tudo igual, mesmo codec, tudo. Para quem quiser ver detalhes aí eu vou mostrando. Qualidade do vídeo, qualidade do áudio. E em tela cheia fica assim. Depois a gente teve na versão de 2015 a segunda remasterização. Não tem a faixa Sanctuary, como era lá na época do vinil. Tem um detalhe curioso aqui, é que na faixa Phantom of the Opera, lá no finalzinho adiciona uma... Quando acaba a música, enfim, some ali a música, aparece o Paul Di'Anno cantando uma frase lá sozinho, sem fundo, sem nada. Eu procurei aqui e achei apenas na edição japonesa daquele álbum lá de 95, que é o duplo. Foi o único lugar que eu achei. Eu não sei se tem outro lançamento que teve essa fala aí essa frase aí do Paul Di'Anno. Se alguém souber, por favor, coloca aí nos comentários. E aí a capa de 2015 do Digipack. Ficou bem bonita essa capa aí, com um verniz bem bonitão. Nisso aí, nota 10, ficou bem bonito. O que eu achei complicado é que tem uma faixa a menos ali, né? Se quiserem voltar lá da época do vinil, mas fiquei faltando aquela faixa Sanctuary, a parte interna. E aí o que eu achei legal é que essa é a arte do vinil, né? Da label do vinil.
Então é como se fosse os dois lados do vinil. Esse aí é o lado B e o outro seria o lado A. Vou mostrar bem de pertinho aqui, ó, para vocês verem bem os detalhes. A tiragem teve 300 cópias. E vamos pegar o encarte aqui, ó. Ver bem de perto. Então, eu não gostei muito da qualidade de impressão. Você vê que esse primeiro ainda tá bom, cara, mas os outros ficaram muito ruins da qualidade de impressão. Esse ainda até que ficou meia boca. Aí as letras é um fundo preto com as letras, tem até só essa imagem aí, na verdade. E aí texto em preto. Cara, isso é uma economia de papel totalmente desnecessária, né? Porque o álbum tá sendo vendido a R$ 40. O que custava fazer um encarte daquele tamanho lá? Bom, aqui a gente consegue ver que seria a frente e verso do vinil, e isso eu achei legal, que é imitando a arte do vinil. Eu vou pegar aqui o primeiro CD para mostrar para vocês bem aí, ó, como é que é uma capa ao lado da outra. Eu gostei bem mais da capa de 98. Achei mais legal como capa de CD, mas eu gosto das duas. Como eu comentei, não tem como não gostar dessa primeira capa aí. E vamos guardar aqui, né? No início a banda fez turnê com o Judas Priest e com o Kiss, depois partiu para a Europa na Iron Maiden Tour. Até então tocaram apenas dentro da Europa e do Reino Unido. Eles só foram sair da Europa já na turnê do segundo disco. Antes de acabar a turnê, a gente teve aí o guitarrista Dennis Stratton saindo da banda, que o registro oficial aqui houveram divergências musicais, mas deve ter havido alguma treta ali, enfim. E depois de um show sem o segundo guitarrista, o Adrian Smith entra para a banda. Ele faz a estreia dele no dia 21 de novembro em Uxbridge, na Inglaterra. Ele era muito amigo do Dave Murray, e aí o Dave Murray acabou convidando ele para entrar pro Iron Maiden, ele que vinha da banda Urchin. A turnê começou curiosamente no dia 1º de abril, acabou no dia 21 de dezembro, teve um total de 103 shows dos 112 planejados, portanto a gente teve aí 9 cancelamentos. O álbum gerou 2 singles na época em LP de 7 polegadas. O primeiro, Running Free, que foi lançado em 8 de fevereiro de 1980, foi 34º nas paradas britânicas. A gente tem as faixas Running Free e também Burning Ambition. Ela foi composta pelo Steve Harris ainda lá na época que ele tocava no Gypsy Kiss. Foi uma das poucas gravações com o batera Doug Sampson. E essa faixa saiu neste single, no CD duplo do Best of the Beast e no box Edge's Archives remasterizada já. E a letra fala de um homem que precisa do amor de uma mulher, mas que ao mesmo tempo ele não quer compromisso, ele quer se manter livre. Algumas curiosidades aqui do single. Como foi lançado antes do álbum, foi a primeira vez que o mascote Ed apareceu para o público, só que aqui ele aparece um pouco escondido aqui, um pouco coberto ali pelas sombras, porque a banda na época não queria que fosse revelado o rosto do Ed para deixar de surpresa pro primeiro álbum. A arte da capa ela possui algumas referências a bandas de metal da época, Led Zeppelin, Scorpions, Judas Priest e algumas outras. A versão japonesa não contou com Burn Ambition, no lugar teve Prowler. E a particularidade dessa edição japonesa é que ela não era a mesma capa, era a versão censurada da capa do Sanctuary, que na verdade o single Sanctuary veio depois. O que eu não sei que se foi lançado exatamente na mesma época, que se veio depois. Mas eu acho que veio depois, né? Porque senão o pessoal ia saber da capa ali, enfim, ia saber o Ed como é que é, então ia quebrar esse suspense aí do Ed. Então eu imagino que tenha sido no Japão lançado um pouquinho depois do álbum. Depois a gente teve o segundo single, Sanctuary, em 23 de maio de 1980, 3 meses após o primeiro single, um mês após o lançamento do álbum. Ele foi 29º nas paradas britânicas. A gente tem 3 faixas aqui. A primeira, Sanctuary. A segunda, Drifter ao vivo.
que depois ia estar no álbum Killers, que foi lançado no ano seguinte. E também a terceira faixa, I've Got The Fire, que é um cover ao vivo do Ronnie Montrose, que estaria também no EP Live Plus On, que foi lançado exclusivamente no Japão, pelo menos teve um lançamento exclusivo no Japão na época e depois, enfim, teve um relançamento na Grécia. Como curiosidades do single, a gente teve uma polêmica aqui na capa. Aliás, foi uma das maiores polêmicas da banda aí. Eles traziam a ministra Margaret Thatcher sendo assassinada pelo Ed. Isso causou muita agitação na época. Na maioria das cópias aparece com uma venda assim nos olhos, porque a capa original foi considerada ofensiva e hoje acaba sendo uma capa muito rara. Aliás, tudo é ofensivo, né? O cara abriu a boca já é ofensa hoje em dia, né? Só que naquela época não tinha, não era tanto como é hoje, né? Então, se foi ofensivo na época, eu fico imaginando o que seria hoje, né? Mas enfim, é uma brincadeira ali. Eu acho que não tem problema nenhum, porque eles não tiveram intenção de ofender ninguém ali, muito menos a Margaret Thatcher. Eu imagino que quiseram fazer uma citação, podia ser qualquer outra mulher ali quiseram botar a capa dela lá, porque a apelido era Iron Maiden, enfim. Acho que quiseram fazer alguma referência ali, mas era só uma brincadeira, não tem nada demais. Eu acho que eles não tem nada a ver com odiar essa ministra e tudo mais. A mixagem original do Sanctuary teve presente na coletânea Metal for Mutas de 1980, que era uma compilação envolvendo diversas bandas lá do Nombi. Essa faixa, na verdade, é uma regravação que foi pro disco depois. E outra curiosidade é que o autor dessa faixa Sanctuary era o guitarrista Rob Angelo, que ele foi membro da banda em 77 e que o Steve Harris depois comprou os direitos da música por 300 libras. O próprio Steve Harris comenta isso num dos documentários da banda. Teve um terceiro single nessa época, mas ele não fazia parte de nenhum dos álbuns, ele era um single independente, que era o Woman in Uniform. Foi 34º lá na UK Singles Chart e ela possui 3 faixas. Tem a Woman in Uniform, que é cover da banda australiana Skyhooks. A segunda faixa é Invasion, que é uma das primeiras composições do Steve Harris, que já tinha sido lançado no EP The Soundhouse Tapes, lá de 79. A versão do single é uma regravação, um pouco mais curta e um pouco mais rápida. A música é bem agitada e a letra fala de uma batalha em alto mar contra os vikings, avisando para todo mundo se preparar ali para essa batalha. E a terceira faixa e última, Phantom of the Opera, que estaria também no EP Live Plus On, assim como aquela faixa que eu citei lá no outro single. Como curiosidades do single, a gente teve mais uma polêmica na capa, agora com a ministra, essa Margaret Thatcher, querendo se vingar do Ed, e ela aparece aqui com uma metralhadora, que na verdade é uma brincadeira lá com um single anterior. Eu dei uma pesquisada ali sobre essa arma, na verdade é uma submetralhadora Sterling, que tinha como característica leveza e portabilidade. A versão alemã de 12 polegadas teve Drifter ao vivo no lugar de Invasion, e a capa é totalmente diferente, tem um corte da capa do primeiro álbum do Iron Maiden, porque é um corte porque não é a capa completa, tá recortada a capa ali uma parte. O Woman in Uniform foi uma das 5 músicas que acabam com o fade out, ou seja, vai baixando o volume quando acaba a música. As outras 4 são Stranger in the Strange Land, The Prophecy, Hell on Earth e Kill Me Sore, cover da banda Golden Earring, sim, aquela banda que está presente na trilha da versão do Mega Drive de Rock and Roll Racing. Não é a mesma música, mas tá aí o registro. Woman in Uniform foi também o primeiro videoclipe da banda, gravado no The Rainbow Theatre em Londres, assim como o single foi a última contribuição do guitarrista Dennis Stratton e foi o único videoclipe gravado com o Paul Di'Anno. É um dos clipes mais divertidos do Iron Maiden. No clipe tem 2 enfermeiras que vestem uniformes de guerra e saem andando atrás do Ed com a metralhadora nas costas, que mais ou menos remete ali à capa do disco lá, que tá a ministra lá com a metralhadora. O clipe foi lançado oficialmente pela banda no documentário 12 Wasted Years,
que saiu na época em VHS, que é um documentário que tem alguns clipes lá no meio. Apareceu também no VHS First 10 Years, bem como a atualização, o From There to Eternity, que adicionou 5 faixas ali. Saiu no DVD duplo Visions of the Beast e no DVD duplo The Early Days. Os singles Running Free e Sanctuary mais tarde foram relançados no box First 10 Years em um único CD e LP de 12 polegadas. O single Woman in Uniform foi lançado também no box First 10 Years. Saiu junto com o single Twilight Zone, que é um single do Killers, que é o segundo álbum da banda. E as faixas desses dois singles também foram lançados na versão dupla do álbum Killers. O que eu acho bacana nessas capas aí é que elas acabam explorando mais o cenário da capa do primeiro álbum. É como se fossem bairros vizinhos ali, aquele local ali. A capa do Killers também explora mais um pouco desse cenário, tem uns prédios ali, as ruas. A gente consegue ver também mais locais no DVD The Early Days, no encarte aqui, e também no DVD Visions of the Beast, mais especificamente nos menus. Vocês podem ver aí que vai uma câmera passando pelos lugares ali, daquela região ali. E eu acho muito legal isso aí, cara. Eu gosto quando se explora os cenários ali, porque quando tu vê as capas, fica analisando as capas e assiste esse menu, por exemplo, do Visions of the Beast e vai ouvindo as músicas, a gente vai se situando ali nos cenários. Eu não sei, eu acho mais legal, assim. Eu acho que transporta a gente pro universo das músicas ali, um universo de fantasia, né, das músicas. Eu acho muito legal isso aí e também acho que é muito pouco explorado aí pelas bandas. Nessa época a banda lançou 2 EPs. O primeiro deles, The Soundhouse Tapes, gravado em 31 de dezembro de 78 e lançado em vinil de 7 polegadas em 79. Foi um sucesso estrondoso na época. Teve uma tiragem de apenas 5 mil unidades, mas na época lá a banda divulgou como sendo 15 mil unidades para as revistas por motivos comerciais, claro. O Steve Harris conta isso lá no DVD The Early Days. A banda nunca quis relançar esse EP para deixar aquele ar de raridade, só que isso não deu muito certo porque o EP foi relançado várias vezes de forma não oficial, tanto em LP quanto em CD, fita cassete. A gente tem a primeira faixa Invasion, que mais tarde foi para o single Woman in Uniform. Depois a segunda faixa Iron Maiden. Terceira faixa Prowler. Tanto Iron Maiden quanto Prowler depois foram reeditadas para o álbum. E Strange World, que também foi reeditada para o álbum. Só que essa gravação aí do Soundhouse Tapes, na verdade ela foi abandonada na época. O Steve Harris não gostou da qualidade na época. Mas ela foi finalmente lançada lá na coletânea Best of the Beast em 96, na versão em CD duplo. A versão de Iron Maiden também foi para esse CD duplo. E ainda teve um LP quádruplo desse The Best of the Beast, onde lá na última parte do último disco a gente tem todas as faixas desse EP. Então na prática houve um relançamento completo do EP, mesmo que tenha sido dentro de uma coletânea, mas foi relançado. Esse Soundhouse Tapes tem aí um encarte bem simples, frente e verso. E aqui a arte frente e verso no disco também. Eu tenho também aqui a capa do CD, frente e verso e a arte do disco. Depois a gente teve um segundo EP, o Live Plus On, que foi gravado no Marquee Club em Londres em 4 de julho, lançado em 1980, exclusivamente no Japão. Só teve lá esse lançamento. Quando a banda saiu e começou a estourar, isso chegou lá em Londres. O álbum foi lançado lá e foi muito sucesso no Japão. E eles quiseram um lançamento exclusivo, né? O mercado japonês sempre foi muito bom. Talvez seja o maior mercado de mídia física de bandas e tal. Esse EP teve Sanctuary, Phantom of the Opera e Drifter ao vivo desse show em Marquee. E também a versão de estúdio de Woman in Uniform. Depois ele foi relançado em 84 na Grécia, numa versão estendida. Eu não sei se essa versão da Grécia foi oficial ou se foi um bootleg. As adições aqui foram Prowler, edição de estúdio, Innocent Exile,
Running Free e Remember Tomorrow, que foram gravadas ao vivo em Nagoya, no Japão, em 23 de maio dessa turnê aí do Iron Maiden, do primeiro álbum, né? E também teve I've Got the Fire, que era um cover ao vivo, que foi gravada em 3 de abril, também lá no Mark Club, na época, obviamente, com a voz do Paul Di'Anno, foi a única versão que tem dele, ao vivo, mas é dele. E depois esse I've Got the Fire vem num single lá do álbum de 83 com o Bruce Dickinson, já então a versão de estúdio. Aqui tem a capa com o Obi. A gente tem aqui uma parte interna, né? Tem aqui os dois lados. E no Japão é legal porque eles botam as letras também traduzidas para o japonês. A gente tem aqui as informações aqui das faixas. E a gente tem também aqui a label, né, dos dois lados do vinil. Bom, pelo menos são as imagens que eu consegui aqui desse Live One. A banda lançou 2 registros oficiais ao vivo em vídeo. A gente tem o Live at the Husky, que é uma gravação amadora raríssima. Foi um show beneficente lá no início dos anos 80. E em 2004 foi lançado oficialmente no DVD The Early Days com 9 das 18 faixas tocadas lá na época. Existe também um CD bootleg com todas as 18 faixas, ou seja, não é oficial. Depois teve o segundo lançamento, que foi o Live at the Rainbow, gravado em 21 de dezembro de 1980, já no final da turnê, e com o Adrian Smith. Esse foi o primeiro show televisionado do Iron Maiden e eu gosto muito por conta disso, é um registro histórico muito importante. E originalmente ele saiu pela banda em VHS em 81, depois ele foi relançado lá no DVD The Early Days em 2004. Infelizmente, tanto no VHS quanto no DVD só tem 7 das 18 faixas. E tem também uma versão em CD em forma de bootleg com o show na íntegra, o que não aconteceu nem no VHS nem no DVD. Algumas curiosidades aqui desse show do Live at the Rainbow. O show ele teve problemas técnicos, caiu uma linha de som lá no meio do show e por conta disso a banda teve que tocar Iron Maiden e Phantom of the Opera novamente para fazer a filmagem. O público que estava lá na hora, eles foram convidados a voltar lá, eles não mandaram embora, enfim, deixaram o pessoal continuar lá para poder ter o público lá na hora da gravação. E outra curiosidade é que a faixa Killers, nessa época não tinham ainda lançado o segundo disco, que é onde está a faixa Killers. Ela tá aí numa versão ainda preliminar, com uma letra um pouco diferente aí da versão final que foi pro álbum Killers, que era o segundo álbum da banda. E a gente também teve 2 registros oficiais apenas em áudio. Ambos estão lá no CD duplo BBC Archives, lançado em 2002. As primeiras 4 faixas do disco 1, que foi gravado na rádio BBC em 14 de novembro de 79, um mês antes mesmo do álbum ser gravado, e as primeiras 6 faixas do disco 2 gravados no Reading Festival em 23 de agosto de 1980. Então, para concluir aqui, foi um ótimo disco de estreia para uma banda de metal. Eu confesso que nas primeiras vezes que eu ouvi, eu não gostei muito do estilo, assim, eu gostava mais do metal mesmo, que é o que o Iron Maiden foi se tornar depois, né, um pouco mais progressivo e tudo mais. Então naquela época eu ouvia, eu gostava, não era muito. Mas conforme foi passando os anos que eu fui ouvindo o álbum, volta e meia eu ouvia, e depois agora pegando o álbum para ouvir aqui, para fazer essa resenha, eu gostei bastante do álbum, assim. Hoje eu gosto dele bastante, bem mais do que eu gostava na época. Quando eu quero ouvir uma coisa mais antiga, assim, eu pego esse álbum para ouvir e eu ouço as músicas dos singles também. É considerado uma produção, assim, muito fraca e nem a banda, na verdade, gostou na época, porque o som, ele lembra um som de fita demo, a qualidade do áudio não é boa, mesmo nas remasterizações lá que a gente teve em 98 e 2015, o áudio, de qualquer forma, por mais que esteja melhor, com melhores graves e tudo mais, não salvou, por assim dizer. Acho que só regravando de novo, porque a gente vê uma grande diferença já no segundo álbum, Killers, é outro nível de gravação. Uma pena, afinal de contas, é um álbum muito bom e ele merecia uma produção melhor.
Se Savage Solo, tanto a Prowler quanto a Charlotte the Harlot, elas foram regravadas em estúdio em 88 já na voz do Bruce. E independente da voz dele, a qualidade de gravação dessas faixas é muito boa, é excelente. Tem os graves bem definidos assim e tal. Essas versões saíram lá no álbum The Best of the B-Sides. Essas duas gravações aí com o Bruce Dickinson cantando. Vale muito a pena ouvir. Eu recomendo que vocês ouçam essa versão. Assim como todas as outras versões do Bruce. Na verdade, de estúdio desse primeiro álbum foram essas duas faixas que eu comentei. As outras, as demais 7 faixas, o Bruce Dickinson cantou todas em shows. A única exceção, na verdade, foi a música Strange World. Todas as outras edições a gente acha lá nos ao vivos lançados. E essa é uma música que eu não achei em lugar nenhum, nunca ouvi com a voz dele. Vocês vão encontrar mais informações nesse livro aqui, 2 Minutes to Midnight, que é um atlas ilustrado do Iron Maiden, um guia definitivo, como diz aqui na capa, né? Eu ainda vou fazer resenha disso aqui. Um livro do autor Martin Popoff, da editora Valentina, que no Brasil saiu por essa editora. A gente tem várias imagens aqui. Cara, é um atlas bem legal aqui do Iron Maiden. Eu recomendo demais aqui para quem é fã. É um material que eu diria obrigatório, né? Tem mais aqui algumas coisas. Vou fazer depois uma resenha completa desse atlas. Tem também aqui o Iron Maiden álbum por álbum. Essa capa incrível aqui, que é uma jaqueta de couro. Muito legal. Também um livro do Martin Popoff. Foi lançado recentemente, ainda em 2021, para quem está assistindo o vídeo depois. Esse vídeo foi gravado em 2021. Tá aqui, ó, belas letras. A editora que lançou esse livro. É um livro muito legal também. Ele vai álbum a álbum trazendo várias informações. E, claro, como eu estou falando do primeiro álbum do Iron Maiden, então a gente tem aqui as capas dos singles. Tem um monte de coisa bacana aqui, ó. Eu recomendo demais para vocês. Tem também uma série de livros aqui. Eu não tenho o do Iron Maiden, eu tenho esse aqui por enquanto do The Number of the Beast e do Summertime. Eu tenho o do Power Slave lá também, que é o do Stephen Uras. Eu não sei como é que pronuncia o nome desse cara aqui, que é o autor. Tá saindo pela editora Estética Torta. Eles vão lançar todos. Não lançaram todos ainda. O do Iron Maiden foi lançado por enquanto só lá no exterior. Ele está completando os álbuns da banda. Não escreveu de todos, mas da grande maioria ele já escreveu. E esse do Iron Maiden, que vocês vão encontrar em inglês, inclusive no site dele tem o álbum para baixar de graça lá, o PDF. Tá em inglês, mas tem lá para quem quiser ler. E eu acredito que em 2022 ou 2023 a Estética Torta vai trazer esse livro relacionado ao primeiro álbum do Iron Maiden, até porque ela confirmou que vai lançar todos os álbuns. Vocês vão encontrar informações do álbum também nesse documentário aqui do The Early Days. A banda conta muita coisa dessa época, antes, durante e depois desse primeiro álbum. E também tem o documentário 12 Wasted Years, que conta nos primeiros 12 anos da banda. Foi lançado, se não me engano, em 87. Eu vou fazer a resenha mais adiante. Saiu depois um DVD do Made in 88 como um extra. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí, se estão te inscrevendo, te inscreve. Isso ajuda muito aqui na divulgação do canal. Deixa um comentário também, coloca aí quais as músicas desse álbum que vocês gostam mais. E eu volto no próximo vídeo para falar do álbum Killers. Então eu vou ficando por aqui, pessoal, porque me deu vontade agora de assistir aqui o Live at the Rainbow. Eu vou dar play aqui e vou assistir aqui na minha TVzinha de tubo. Vamos lá, a gente se vê então no próximo vídeo. Fui!